Olá, crianças! Que bom estar mais uma vez aqui com vocês. Mais um domingo a gente juntinho aqui através do vídeo, né? Já que a gente não pode estar juntinho na igreja ainda. Então, através do vídeo, mais uma vez a gente vai compartilhar da palavra de Deus. Através de uma história que eu acho que vocês vão gostar muito. Acontece uma coisa incrível nessa história. Então, semana passada, a tia Luísa contou uma história sobre esse personagem também. Ele e os amigos dele não comeram a comida do rei. Quem é esse personagem? Daniel. E hoje a história também é sobre Daniel, mas uma história que vai acontecer uma coisa, como eu já disse, incrível. Então, mas antes de começar a história, vamos fazer uma oração? Vamos fechar os nossos olhinhos e pedir a Deus que fale o nosso coração? Senhor, muito obrigada, Deus, porque mesmo não podendo estar juntos na igreja, nós podemos estar juntos através desse vídeo. Louvamos e bendizemos o teu nome por isso e agradecemos pela tua palavra, pela tua revelação a nós, Pai. Obrigada, Deus, também por ter dado ao Mateus um irmãozinho. Nós estamos muito felizes por isso. Continua abençoando essa família. Também te pedimos, Senhor, que tu continues, Senhor, cuidando daqueles que estão doentes, curando, Senhor Deus, e trazendo de volta a saúde a cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos esses pedidos em tuas mãos e também te agradecemos por estarmos aqui através desse vídeo, aprendendo mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, hoje eu vou ler a passagem do Salmo 119, versículo 9, que diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí a resposta é, observando segundo a tua palavra. É assim que o jovem guarda o caminho dele puro, quando ele observa, quando ele aprende a palavra de Deus. Por isso que desde criança a gente tem que ouvir a palavra de Deus e aprender como a gente tem que viver segundo a palavra de Deus. Então, hoje eu não vou ler só a Bíblia, não. Eu vou ler também o significado da palavra honesto aqui no meu dicionário. Tá assim, honesto. O que quer dizer isso? Que é honrado, correto, sério. Sabe por que eu estou lendo o significado dessa palavra? Eu estou lendo o significado dela porque o nome da lição de hoje é Sendo Honesto e Verdadeiro. Então vamos lá ver por que o nome da lição de hoje é Sendo Honesto e Verdadeiro. De que maneira Daniel agiu nessa história? Vamos lá assistir? Você já viu palavras escritas em um muro ou parede? Não é nada bonito, não é? Como seria se você visse uma escrita aparecendo em uma parede, mas não visse quem estava escrevendo? Ou ainda não entendesse a mensagem? Foi isso que aconteceu no banquete de um rei. Veja só, haveria um grande banquete no palácio. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Belsazar era o rei da Babilônia. Ele era neto de Nabucodonosor. Ele escolheu um dia para honrar aos deuses da Babilônia com uma grande festa. Todos estavam prontos para o banquete. Por meses, o exército de Ciro vinha vencendo as batalhas contra o exército da Babilônia. O povo estava preocupado porque o general persa estava acampado muito próximo da cidade de Babilônia. Todos desejavam alegrar-se e esquecer de tudo sobre a guerra. O banquete de Belsazar começou de manhã e durou o dia inteiro. Havia dançarinas e contadores de história para alegrar os convidados. Supunha-se que era uma festa em homenagem aos deuses da Babilônia, mas a maioria das pessoas estavam preocupadas em alegrar-se bebendo vinho, comendo e se divertindo. Belsazar não queria servir a Deus, só queria fazer sua própria vontade.
Ele não era humilde. Deus teria se alegrado se ele se arrependesse. Mas ele preferiu continuar fazendo tudo do seu jeito. O verdadeiro Deus viu tudo aquilo e ficou muito triste. Ele tinha tentado fazer Belsazar mudar os seus caminhos, mas ele não o ouvia. À medida que Belsazar ficava mais bêbado, sua maldade aumentava. Ele pediu as taças sagradas que Nabucodonosor tinha trazido do templo de Jerusalém. Ele e seus convidados as encheram de vinho e ofereceram aos seus deuses. Dá para imaginar a cena? Aqueles utensílios que no passado tinham incenso e azeite sagrado no templo de Deus, agora estavam cheios de vinho e sendo usados para homenagear ídolos. De repente, houve uma agitação em uma das paredes do palácio. Uma pálida mão misteriosa, desligada de qualquer corpo, começou a escrever. Belsazar, horrorizado, arregalou os olhos. A Bíblia diz que as suas pernas ficaram fracas e trêmulas, e os seus joelhos batiam um nos outros de medo. Ele chamou seus mágicos e astrólogos, chamou também os sacerdotes que serviam os deuses que ele estava homenageando. Se alguém disser o que essas palavras significam, eu lhe darei uma corrente de ouro e o farei o terceiro em importância no governo de Babilônia. Mas nenhum de seus sábios conseguia interpretar as palavras. Belsazar tremia e ficava cada vez com mais medo. Finalmente, a mãe dele se lembrou de Daniel. Assim, Daniel foi levado perante o rei e lhe mostraram a misteriosa escrita. As palavras de Daniel foram respeitosas enquanto ele dava as más notícias ao rei. Você tem sido orgulhoso. Você insultou a Deus e por isso ele enviou esta mensagem. Mene, mene, tekel, parzim. Mene significa que Deus logo porá fim ao seu reino. Tekel significa que Deus tem julgado você e o encontrou culpado de horríveis pecados. Parzim significa que os persas conquistarão Babilônia. Mesmo Belsazar colocando uma corrente de ouro no pescoço de Daniel e o promovendo o terceiro em posição no reino, as palavras de Deus se cumpriram. O exército persa, comandado por Ciro, entrou na cidade e a conquistou. Belsazar foi morto aquela noite. Algumas vezes, ao servirmos a Deus, as pessoas não ficam contentes conosco. Deus nos fará fortes o bastante para levar sua mensagem a quem precisa ouvi-la. Você será mensageiro ou mensageira de Deus e falará aos outros sobre ele? Então, crianças, gostaram da história? É muito incrível, né? Aquela escrita na parede. Mas Deus é todo poderoso e Ele pode fazer qualquer coisa que for da própria vontade dEle. Então, o que essa história nos ensina é sermos honestos e verdadeiros, assim como Daniel foi. Daniel estava diante de um rei. Ele podia ter falado palavras agradáveis àquele rei, mas ele falou a verdade, aquilo que realmente Deus estava revelando escrito naquela parede. Porque era plano de Deus que fosse assim. E ele usa Daniel, e Daniel é honesto e verdadeiro. Às vezes, lá na escola, as crianças entram numa situação de conflito, né? Brigando por alguma coisa. E às vezes, quando a situação vem para mim, aí eles querem mentir para a professora, né? Mas eu olho bem nos olhos deles e falo assim, eu quero a verdade. E aí acaba surgindo a verdade, né? E eu mostro depois para eles o quanto foi importante eles falarem a verdade. Então é isso, sejam sempre honestos e verdadeiros. É isso que o Senhor está nos ensinando, é isso que Deus está ensinando para a gente através da palavra dEle, que confiados nele, nós temos que ser, no nosso dia a dia, em qualquer situação, temos que ser honestos e verdadeiros. Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe toda a semana de vocês.